Quando vai a uma entrevista, está a preparar-se para responder ou para comunicar? Porque a maioria dos profissionais prepara-se para responder. Pesquisa a empresa, revê as perguntas mais comuns, ensaia respostas e tudo isto é útil, mas não é suficiente. Porque a entrevista não é um interrogatório, é uma conversa estratégica. E quem a trata como tal muda completamente o resultado. Isto é o Lidera a Sua Carreira, com Cristina Correia, e está a ouvir a série Virar a Página sobre transição profissional. Este é o último episódio do bloco de empoderamento, e não é por acaso que vamos terminar por aqui. A entrevista é o momento mais exigente de toda a sua comunicação profissional. É onde a narrativa, o currículo, o LinkedIn, tudo o que trabalhámos nos episódios anteriores, tudo isto é posto à prova, ao vivo e em tempo real. E a primeira coisa que precisa de mudar é o modelo mental com que entra na sala. A maioria das pessoas entra numa entrevista numa posição de inferioridade. Mentalmente estão a ser avaliadas, a ser testadas, a tentar provar que merecem estar ali. E isto vai se refletir em tudo, na postura, na linguagem e na energia. Mas pensa assim, uma entrevista é uma conversa entre duas partes que estão a avaliar se faz sentido trabalharem juntas. A empresa está, sim, a avaliar se você encaixa, mas você também está a avaliar se a empresa encaixa. Lembra-se dos filtros de que falámos há 2 episódios? Quando entra com esta mentalidade, estamos a avaliar-nos mutuamente, a dinâmica muda, deixa de pedir permissão e passa a propor valor. Deixa de reagir e passa a conduzir. E o entrevistador vai sentir a diferença. Agora vamos falar de preparação. Há uma diferença enorme entre preparar-se de forma genérica e preparar-se de forma estratégica. A preparação genérica é assim: revê as perguntas mais comuns, prepara respostas genéricas e leva alguma informação sobre a empresa. E muitas pessoas ficam por aqui. A preparação estratégica vai mais longe e tem 3 camadas. Primeira, conhecer a empresa ao ponto de perceber o que é que a empresa realmente precisa. Não é o que está escrito no anúncio meramente, mas sim contexto. Está a crescer? Está a reestruturar? Está a entrar num novo mercado? Que desafios é que a pessoa nesta função vai encontrar? Porque quando percebe o contexto, vai-se conseguir posicionar como uma resposta a um problema concreto e não meramente como mais uma candidata. Segunda camada de preparação. Preparar as suas mensagens-chave. Não estamos a falar de respostas decoradas, estamos a falar de mensagens. 3 ou 4 ideias centrais que quer que fiquem na cabeça do entrevistador quando a entrevista acabar. Por exemplo, deixar o entrevistador a pensar: esta pessoa traz uma perspectiva diferente. Esta pessoa resolve este tipo de problemas. Esta pessoa gera este tipo de impacto. Independentemente das perguntas que lhe façam, o seu objetivo é garantir que estas mensagens vão passar. Terceira camada. Preparar as suas perguntas. E não estamos a falar de perguntas de cortesia. Estamos a falar de perguntas que demonstrem pensamento estratégico. Por exemplo, qual é o maior desafio que esta pessoa, nesta função, vai enfrentar nos primeiros 6 meses? O que é que distingue quem tem sucesso nesta equipa? Perguntas assim fazem 2 coisas. Dão-lhe informação real para avaliar a oportunidade e mostram ao entrevistador que está a pensar ao nível da função, não apenas a tentar entrar na empresa. Agora, na entrevista em si, há 2 momentos que definem tudo e, na maioria dos casos, ninguém os prepara de uma forma intencional. Esse primeiro momento é o fale-me de si. É quase sempre a primeira pergunta e é onde a maioria das pessoas tropeça imediatamente. Porquê? Porque respondem com uma biografia cronológica. Comecei em X, depois fui para Y, depois passei para Z, mas o fale-me de si não é um pedido de biografia, é um convite para contar a sua história, a sua narrativa profissional, aquela que trabalhámos no episódio anterior. Em alguns minutos, a sua resposta deve mostrar ao entrevistador quem é, o que é que a move, o que é que traz de distintivo e porque é que esta oportunidade faz sentido no seu percurso. Se conseguir isto,
o tom da entrevista inteira muda. O segundo momento crítico é quando lhe pedem exemplos. Falo numa situação em que X. E aqui a maioria das pessoas ou dá respostas vagas, normalmente eu costumo fazer Y, ou então conta uma história sem estrutura que depois vai perder em detalhes e não vai chegar a lado nenhum. A chave é contar exemplos concretos com impacto claro. A situação, o que é que fez e o resultado que teve. Sem rodeios, sem falsa modéstia, sem se perder em contexto desnecessário. Factos, decisões, consequências, aprendizagens. É isto que vai ficar na memória de quem entrevista. Preciso também de lhe falar de uma coisa que muitas pessoas não admitem, mas que afeta profundamente o desempenho em entrevista. A ansiedade é real. O medo de não ser suficiente é real. Aquela voz interior que diz, vão perceber que eu não sou tão boa quanto o meu currículo sugere. Isto é real. E para quem está em mudança, especialmente se já passou por rejeições ou por longos períodos de silêncio, estes sentimentos intensificam-se. Obviamente não lhe vou dizer para relaxar ou para ser você mesma, porque isso é vago e não vai ajudar-lhe. Vou-lhe dizer 3 coisas que podem funcionar. Primeiro, a preparação estratégica que falámos reduz a ansiedade mais do que qualquer técnica de respiração. Quando sabe exatamente aquilo que quer comunicar, a incerteza diminui. E com ela diminui a ansiedade. Segundo, lembre-se que a síndrome do impostor aparece mais forte exatamente nos momentos em que está a crescer profissionalmente. Se sente que está a arriscar demais, só pelo facto de ir a esta entrevista, é porque provavelmente está no sítio certo. O desconforto não é propriamente um sinal de que não pertence ali. É um sinal que está a sair ou a alargar a sua zona de conforto. E é aí que o crescimento acontece. Terceiro, concentre-se naquilo que controla. Não controla se a vão escolher. Controla aquilo que comunica, controla como se apresenta e controla a energia que traz. E quando muda o foco do resultado para o processo, a pressão baixa. Este episódio fecha o bloco do empoderamento desta série Virar a Página. Se me acompanhou ao longo destes 3 episódios, já tem algo que a maioria dos profissionais em transição não tem. Tem uma narrativa trabalhada, tem ferramentas alinhadas e uma forma de comunicar valor, ao vivo, no papel e no digital. E de comunicar valor que cria interesse, em vez de apenas evitar a eliminação no processo. E isto é empoderamento, não num sentido abstrato, mas num sentido prático. É a diferença entre ir ao mercado à espera de ser escolhida e ir ao mercado a mostrar porque é que vale a pena escolhê-la assim. Vou-lhe dar uma sugestão. Pense na próxima entrevista ou na próxima conversa profissional que vai ter e defina 3 mensagens-chave, 3 coisas que quer que a outra pessoa retenha sobre si quando a conversa acabar. Escreva-as, ensaie-as e depois entre na sala com a intenção de as comunicar, independentemente das perguntas que lhe façam. No próximo episódio entramos no último bloco da série, que é a ativação. E vamos falar de uma coisa que muita gente evita, que é o networking. Mas não da forma que está provavelmente a imaginar. Até ao próximo episódio.